Vamos lá. Então, o assunto que eu vou falar hoje é um pouquinho. Eu pensei várias vezes antes de começar a fazer, né? A preparar essa live. A gente estava pensando aqui em conjunto, e as outras pessoas que trabalham aqui comigo, como é que a gente poderia entrar com mais projetos, né? Então a gente pensou em entrar com, além do projeto Conta Pra Gente, a gente agora pensou no Pergunta Pra Minha Psi. Então, assim, porque as pessoas têm muita dúvida, eu percebo que a cada live que eu faço, ou então a cada post que eu faço, o que que acontece? Começa a entrar perguntas lá no direct, né? As pessoas começam a fazer perguntas lá no direct. E eu fiquei pensando por que isso, né? Por que que elas não comentam abaixo do vídeo? Aliás, é uma coisa que eu peço para todos, né? Que comentem abaixo do vídeo. Agora, quando for muito pessoal, né? Que deixem mesmo suas perguntas, não quiser se expor, que deixem mesmo suas perguntas no direct. Eu respondo, né? Sempre vou explicar como eu respondo isso, como que isso acontece, né? Por que que às vezes eu não posso dar respostas que vai satisfazer a todos, né? Mas então deixem lá. Agora, o mais interessante é vocês saberem que quando eu abro a caixinha de perguntas lá nos stories, façam suas perguntas e deixem suas perguntas lá na caixinha de perguntas dos stories. Porque isso que nós estamos fazendo aqui, eu acho que eu vou fazer uma vez por mês. Então, uma vez por mês vai ser esse projeto Pergunta para Minha Psi. Por que que eu dei esse nome, Pergunta para Minha Psi? Porque várias vezes clientes meus, eles vêm assim, olha, tal pessoa pediu para eu te perguntar se isso assim, assim, assado. Olha, minha mãe falou que assim, assim, assim. O que que você acha? Então, vou perguntar para minha psi. Eu ouço muito isso no consultório. Então tá, você tá com um amigo lá, né? E o amigo fala: você que faz terapia, como é que é isso ou aquilo? Aí a pessoa que faz a terapia responde: eu vou perguntar para minha psi. Então, assim, de tanto eu ouvir isso acabou me encorajando a fazer esse trabalho, né? Então, pergunta para minha psi. Então, eu vou abrir toda semana caixinhas de perguntas perguntas, né? Não de respostas, de perguntas. Aí eu vou anotando essas perguntas, as perguntas vão ficando para mim. E acredito que uma vez por mês, talvez a última quinta-feira do mês, acho que é isso, eu acabei de pensar nisso, mas a última quinta-feira do mês eu vou fazer só de perguntas e respostas, tá? Agora, uma coisa muito importante que eu tenho para avisar. É, Lá nas perguntas, o que que aconteceu? As pessoas ficaram um pouco tímidas, com bastante medo de fazer as perguntas. As pessoas tiveram medo de fazer a pergunta, porque elas tinham medo de aparecer ali no meu story. Gente, isso não acontece. A pergunta vem para mim, tá? Via direct. Ela vem para mim. Você pergunta no story, some aquele quadradinho, aquela caixinha some da tua frente, não fica teu nome, não fica tua foto, não fica nada. Ela vem como se fosse um direct para mim, tá? E é totalmente anônimo. Então vocês vão ver, é legal que vocês vejam, vocês vão ver aqui hoje que eu vou responder várias perguntas e assim, totalmente anônimo, sem que ninguém saiba quem foi que perguntou, de onde veio, nada. E são perguntas, assim, algumas particulares, mas assim, que eu acho que interessa a todo mundo. Isso interessa a todos, tá? Então, vou dar aquela introdução. Acho difícil aqui quem não me conhece, mas para quem não me conhece, meu nome é Era Pôncio, sou psicóloga. E esse aqui é mais um episódio do Conta Pra Gente. O Conta Pra Gente é uma live que acontece toda quinta-feira às 20h30, aonde a gente fala de temas variados, tá? Temas geralmente sugeridos por vocês, pelas pessoas que seguem, que me seguem e seguem nosso conteúdo. E tem um objetivo, né, de psicoeducar as pessoas, além de psicoeducar, trazer uma educação emocional para as pessoas, trazer um bem-estar emocional. Eu prezo muito pela educação emocional, eu acredito muito que a educação emocional é o caminho para o bem-estar emocional, para o conforto emocional. Quem não quer estar melhor emocionalmente? Quem não quer estar bem?
Quem não quer? Né? Estar bem é luxo hoje em dia, né? Estar bem, estar tranquilo, né? Não estar ansioso, não estar deprimido, não estar com medo. É muito. Então, assim, a gente com esse conteúdo, a gente pretende levar para vocês que estão aqui assistindo ao vivo ou que assistem gravado, esse conhecimento, porque quanto mais você se conhecer, quanto mais você conhecer como a sua mente funciona, como o seu psicológico funciona, mais você vai conseguir entender o que é que te causa impedimento, quais são os impedimentos para esse seu bem-estar emocional, ok? E as perguntas que a gente tem hoje, então, iniciando aí, inaugurando o nosso Pergunta para Minha Psi, né? Então, eu vou começar. Por que que eu falei lá no início que era um pouquinho complicado? Porque a gente tem a questão da ética profissional, né? Então, o psicólogo, eu pensei muito antes de fazer isso. Então, o psicólogo é assim: o psicólogo não pode dar conselho, tá? Nem no consultório, muito menos aqui, num espaço que é público, onde as pessoas estão expostas. E não só pelas pessoas estarem expostas, mas pelas pessoas, por cada um ser cada um, né? Cada indivíduo é cada indivíduo, e eu não saber. Eu não conheço a pessoa, eu não sei o que está acontecendo. Então eu não tenho uma ideia ampla da pessoa. Então a pessoa vem e me faz uma pergunta: ah, como que eu faço para resolver esse problema X? Eu não posso dar a resposta. O que eu posso é dar dicas, entender mais ou menos o que é que está acontecendo e o que aconteceria para qualquer pessoa e não especificamente para aquela pessoa, tá? Então, gente, é uma coisa que nós vamos falar muito abrangentemente, né? Então, corram, né? Pesquisar, procurar sobre aquilo que a gente fala, pode me mandar pergunta, pode comentar abaixo do vídeo, me manda pergunta, não vou deixar ninguém sem resposta, tá bom? Mas não esperem receitas prontas, faça assim, 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 que isso vai dar certo, vai melhorar a sua vida, né? A gente vai resolver o seu problema, melhorar a vida até melhora com algumas dicas que a gente dá, mas resolver o problema jamais, tá bom? Então vamos lá, né? Então lá das perguntas que eu selecionei, teve uma não, todas me chamaram a atenção, mas teve uma aqui que eu resolvi iniciar com ela porque ela é muito comum. Em consultório ela é muito comum, é, quando eu tô fora do consultório, né, pessoas que acabam sabendo que a gente é psicólogo e tal, acabam fazendo essa pergunta pra gente, e eu acho ela muito pertinente pro momento, né, para essa nossa estreia aqui, né? Olha o que a pessoa me perguntou. Então, vocês estão vendo como é anônimo? Eu não vou falar quem foi, né? A pessoa escreveu assim: às vezes estou muito feliz e às vezes muito triste. Eu sou bipolar? Então, gente, vamos falar um pouquinho de bipolaridade, muito pertinente isso, porque a bipolaridade entrou para uma. Até acho até importante que a gente faça um conta pra gente só de bipolaridade, eu ainda não fiz, mas acho bem legal que a gente faça. Eu vou até colocar na minha filinha de espera aqui para ver quando que a gente vai fazer isso. Porque assim, o bipolar, a palavra bipolar, ela entrou, ela popularizou, ela ficou muito popular. Então, quando a pessoa é indecisa, às vezes você vê pessoas muito indecisas. Ah, não sei se eu quero o roxo ou se eu quero o branco. Ah, não, eu quero o roxo. Daí a pouco, ah, não, não, mudei de ideia, eu quero o branco. Aí logo tem alguém que vai falar assim: nossa, você é muito bipolar. Você é muito bipolar. Né? Bipolaridade, gente, a bipolaridade, o transtorno da bipolaridade, ele não tem nada a ver com isso. Nada, mas nada a ver com isso, tá? Não importa nem um pouco, né? Se você tá feliz, se você tá triste. É claro que lá tem os períodos, né? De alegria, de tristeza, que não é alegria, né? Nem é tristeza, eu vou explicar. Mas uma pessoa querer uma coisa agora e querer outra depois, ou então estar um pouco triste hoje, um pouco feliz amanhã, um pouco. Isso não é bipolaridade,
tá? Bipolaridade é a pessoa bipolar, primeiro que é um sofrimento absurdo, tá? E segundo que ela alterna períodos de extrema energia, aonde ela fica muito energética, aonde ela fica extremamente eu não vou usar termos técnicos aqui, tá bom? Então essa é também uma das coisas que eu queria deixar bem claro. Eu não vou usar termos técnicos. Eu vou falar bem numa linguagem popular que é para ficar muito claro de uma vez por todas, tá? Então a pessoa ela fica muito, vou por feliz, tá? Mas não é. É uma pessoa muito energética, é uma pessoa que topa tudo e ela fica assim por um período, tá? Ela fica por um período que pode ser de uma semana, de um mês, né? Ela fica por um período. Não é hoje eu tô um pouco mais alegre e amanhã eu tô. Não, não é isso. É uma energia. A pessoa levanta cedo, ela não tem sono, ela não quer dormir, ela quer ir pra balada, ela acha tudo mágico, tudo se descortina diante dos olhos dela como se fosse uma coisa mágica, como se fosse assim, a primeira vez que ela estivesse vendo. Eu vou contar pra vocês um exemplo, né? Eu tenho um exemplo, quer dizer, eu tenho diversos exemplos, mas eu acho que eu tenho dois que deixam muito marcante, assim. Eu tinha uma cliente com uma bipolaridade que também é em níveis, mas também não vou explicar essa história de níveis, tá? Senão a gente vai ficar. Eu vou falar isso na live que eu fizer especificamente de bipolaridade, ok? Então me assistam, acompanhem e conta pra gente que a gente vai contar. Então eu tinha uma cliente que ela ficava tempos trancada num quarto, então num período de baixa, né? Num período de muita depressão, mas depressão mesmo, não é uma tristeza, é depressão. Me fala, Elane, que série que é essa que eu não conheço? Eu tô por fora de série, viu? Eu trabalho tanto que não vejo série nenhuma. Então me fala qual que é. Aí essa minha cliente, ela ela ficou uma spin out. Meu inglês é péssimo, mas entendi. Eu vou anotar. Eu vou anotar. Legal. Tá onde essa série, Elane? Me facilita isso, por favor? E eu gosto também de indicar para as pessoas e tal, eu acho bem legal indicar. Ah, então, Netflix, ok? Então, Netflix Spinning Out, uma bipolar, é isso? Legal. Aí, ó, para quem quiser depois, né? A série, tá, quem tá indicando é outra psicóloga aqui, minha querida Elane. Então, é o seguinte, essa minha paciente, ela ficou, vocês não vão acreditar, ela ficou 22 anos trancada num quarto. 22 anos. Então, olha o período, tá? É óbvio que nesses 22 anos ela teve, né? Não ficou só 22 anos em depressão, mas foram 22 anos sem sair de um quarto. Aí começou a tratar, começou, resolveu tratar, porque por 22 anos não tratou, resolveu sair desse quarto, resolveu sair pro mundo. Ela tinha 20 quando ela entrou pro quarto. Imagina quantos anos ela tinha, né? 42 quando ela saiu do quarto. Perdeu a vida completamente. E aí começou a tratar, tal, mas eu acho que o tratamento não foi adequado, porque tem isso também na bipolaridade. O tratamento é muito específico, é muito difícil. Se você entra com um antidepressivo num bipolar, você pode ferrar com tudo, e foi o que aconteceu com ela, né? Porque o médico identificou ali depressão. E o coitado do médico nem estava errado, né? Porque ele, 22 anos trancado no quarto, depressão. Era o que a mãe dizia, né? Mas não era exatamente isso. E aí, ela, com o antidepressivo, ela ciclou, né? Que a gente fala ciclou, então o negócio é cíclico. E aí ela saiu, né? De uma bipolaridade, eu ia falar, ela saiu de uma depressão profunda para um quadro de mania, assim, absurdo, né? Então, assim, ela virou uma pessoa energética, ela saía, ela comprava de um dia para noite, ela ficou feliz, feliz, feliz. Isso durou meses.
porque os médicos não se tocavam e aí tava muito complicado. E eu ali na terapia tentando, né? Para vocês terem só uma ideia então do que é isso, quando é esse up, essa coisa que sobe assim. Ela cismou que ela gostava de pássaros, né? Ah, eu amo pássaros. Pássaro, começou a estudar tudo sobre pássaros e ela sabia tudo sobre pássaros. E aí ela escolheu um pássaro que era a calopsita. Então ela sabia tudo sobre calopsitas. E aí o que ela fez? Ela foi numa loja de animais e ela comprou 200 calopsitas. Não foram duas, nem 20, foram 200 calopsitas. Ela fechou o quintal dela com rede, com tela, e botou 200 calopsitas no quintal. Vocês podem imaginar o que foi que aconteceu, né? Vizinho não aguentava, as calopsitas começaram a se matar umas às outras, elas começaram a apodrecer no quintal, porque daí ela entrou no... Ela baixou. Aí ela não cuidava mais das calopsitas. E aquele barulhada de passarinho, imagina as calopsitas tudo gritando ao mesmo tempo, os vizinhos chamaram o Ibama, né? Isso foi uma história longa, super longa. Chamaram o Ibama e ela foi multada, não teve como pagar. Não, olha, gente, o caos. Ela não tinha o certificado das aves, deu polícia, deu tudo que vocês podem imaginar. Então, vocês imaginam, né, como é que é isso sem o tratamento adequado. Então, assim, são períodos. Então, pode ser uma semana que eu tô lá em cima, uma semana que eu tô lá embaixo, né? E aí eu vou indo. Então, isso é bipolaridade. Então, eu alterno um período de grande energia, onde eu deposito minha energia em determinadas coisas, onde eu fico assim, um ser positivo, um ser, uma pessoa totalmente. Além de positivo. Nossa, me fugiu a palavra. Uma pessoa otimista, extremamente otimista. Eu alterno isso com uma profunda depressão, com um pessimismo absurdo, um pessimismo muito absurdo. Então, isso é bipolaridade. Isso chama muito atenção. Agora, tem um grau da bipolaridade que aí é mais complicado, porque é um grau mais leve, né? E aí, nesse grau mais leve, Helena, imagina tudo isso. Aí no grau mais leve é mais difícil de fazer o diagnóstico, bem mais difícil. Entenderam? Então, gente, bipolaridade, que hoje não é para falar de bipolaridade, mas bipolaridade, então essa pergunta específica. Tem dia que eu tô muito feliz e tem dia que eu tô muito triste. Tristeza e felicidade não é bipolaridade. Bipolaridade é depressão e muita energia. Então vamos entender isso, tá bom? Vamos entender. Mas tem outras nuances. Então o que eu responderia para essa pessoa é: não te conheço, não conheço tua história. Então tem uma diferença entre apenas estar triste e apenas estar feliz, e uma diferença entre estar bipolar, ser bipolar, ok? Então, o que eu diria para essa pessoa? Procure um profissional, somente pode começar por um psicólogo, depois vai ter que ter um médico na jogada. Se o psicólogo não conseguir de cara identificar, e se ele achar que precisa da medicação, e geralmente precisa, então vai a um psiquiatra e juntos vão fechar o diagnóstico. Então eu não posso te dizer, né, que se você é bipolar ou não. A única coisa que eu posso dizer é que felicidade e tristeza faz parte da vida de todo mundo. Hoje eu tô feliz, amanhã eu tô triste. Isso faz parte da vida de todo mundo. Agora, bipolar é uma outra história. Entenderam? Acho até que eu me alonguei aqui um pouco nessa questão da bipolaridade, mas acho que era necessário a gente falar um pouquinho sobre isso, certo? Aí a pergunta que eu selecionei a seguir, era muito parecida, né? É assim: tenho ficado muito triste. Posso estar com depressão? Então, de novo, eu vou responder a mesma coisa novamente, tá? Não te conheço, né? Te peço para que ouça o que eu vou falar e depois, se não você não se encaixar aqui, procure um profissional, um psicólogo, um médico, que essas pessoas vão te auxiliar
a entender o que é que está acontecendo com você, tá? Então, tristeza, o que é tristeza? Tristeza é eu saber exatamente o que está acontecendo. Então, sei lá, a pandemia está me deixando triste. Eu estou triste pelos 400 mil mortos. Eu estou triste porque alguém da minha família morreu. Eu estou triste porque eu perdi o emprego. Eu estou triste porque eu perdi o namorado. Sei lá, tá? Imaginem N situações. Então, estar triste por essas coisas não é depressão. Não é depressão. Depressão é quando eu passo para uma coisa de um desânimo absurdo. Às vezes não sei por que estou triste. Não consigo, se eu sei por que eu não consigo reagir àquilo, eu não consigo reagir, eu não consigo dar continuidade à minha vida, né? A minha energia vai baixando de uma forma, eu vou perdendo a graça, né? A vontade de viver, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de ir a uma festa, eu não tenho vontade de namorar, eu não tenho vontade de tomar banho. Veja bem, eu posso ter tudo isso, ou eu posso também não ter nada disso. Eu posso ter apenas um vazio muito profundo. As pessoas relatam um vazio. Eu posso apenas ter um vazio muito profundo, tá? Um vazio muito grande que me faz não ver perspectiva, né? Então, a pessoa com depressão, ela não vê, ela enxerga tudo cinza. Ela não vê perspectiva. Ela às vezes está ali até trabalhando, às vezes está até com um sorriso no rosto, mas ela tem um incômodo dentro dela que ela não sabe explicar. Né? Que muitas vezes eu sempre coloco alguns exemplos, né? E assim, a gente tem exemplos de pessoas que acabam até suicidando por conta da depressão e que são pessoas que um dia antes estavam lá rindo com você e você nem percebeu, tá? Porque a pessoa pode estar assim aqui fora, né, tal, mas lá dentro, né? Então, a gente tem que aprender por que é importante, então, essa questão do autoconhecimento e da educação emocional. Que eu tanto bato na tecla aqui, educação emocional, educação emocional, educação emocional. Porque eu tenho que entender o que é tristeza, né? Tristeza é uma emoção normal na vida das pessoas. Normal. Então eu vou estar triste por várias coisas. Só que eu vou estar triste agora, como a outra moça aqui que me escreveu. Eu vou estar triste hoje, amanhã eu vou estar feliz. Isso é normal. Agora, quando essa tristeza se abate, né, me pega e ela fica um dia, dois, três, uma semana, 2 semanas, um mês, e eu não consigo reagir a isso, aí ela já não é mais uma tristeza apenas, não é mais uma emoção. Aí sim eu posso pensar em estar num estado depressivo apenas ou já numa depressão. Mas tudo isso preciso entender sua história, preciso entender o que está acontecendo, preciso entender esse mundo para poder fazer esse diagnóstico, tá? Mas é muito importante que as pessoas entendam que tristeza faz parte da vida. Então, se eu tô triste, eu sei exatamente por que é que eu estou triste, né? Como que eu cheguei naquele estado, porque eu cheguei naquele estado. Então, tudo bem, ok, né? Vamos trabalhar essa tristeza, vamos entender essa tristeza e vamos tentar sair disso. Agora, se eu não consigo por um tempo prolongado, e isso começa a atrapalhar as minhas atividades diárias, isso começa a atrapalhar o meu dia a dia, o meu desempenho no trabalho, o meu desempenho familiar, o meu desempenho com os amigos, começa assim, permear demais a minha vida, é correr, né? Não deixe isso tomar conta. Isso não pode tomar conta, ok? Chegou uma outra pergunta que é assim, a pessoa descreveu dessa forma assim: meu marido vive nervoso e ansioso, sofre muito,
Tem medo de perder o emprego. Sempre foi assim, mas na pandemia piorou muito. Acho que é o momento. Ah, peraí, não entendo minha letra, tá? Acho que é o momento de começar a terapia, mas tenho medo de dizer isso para ele. Como posso fazer isso sem gerar constrangimento, já que ele relatou várias vezes que não acredita, né? É difícil mesmo, é uma situação bem complicada, né? Então, assim, primeiro falar dessa coisa da pandemia, então as pessoas, a pandemia veio e acabou realmente piorando coisas que as pessoas já traziam de antes. Então, se a pessoa era ansiosa, ela ficou mais ansiosa ainda, se ela tinha medo, ela ficou com mais medo ainda, né? Então, atingiu muito as pessoas dessa forma, tá? A pandemia atingiu demais. Então vamos lá, como abordar uma pessoa, né, que já disse que não gosta? Olha, eu não sei como que é a sua relação com o seu marido, eu não sei como é que é essa questão com o seu marido. Precisaria saber, né? Para poder realmente, mas eu vou dar algumas dicas aqui. É sempre uma conversa, né? A gente tem uma coisa que a gente gosta muito que chama comunicação não violenta. A comunicação não violenta é um conceito de comunicação que é uma coisa muito bacana. Então, assim, sentar com essa pessoa e dizer para essa pessoa: olha, eu me importo muito com você. Eu realmente me importo muito com você. Está acontecendo alguma coisa com você? Você não acha que você está. Eu tenho percebido que você está sofrendo. O que você acha? Sempre pergunte para a pessoa o que ela acha. E aí pergunte para ela se ela gostaria de saber o que você pensa sobre isso. Olha, você gostaria de saber o que eu penso sobre isso? E eu só tô te perguntando isso porque eu me importo com você, porque eu te amo, né? Porque eu quero o seu melhor, né? E ser humano nenhum merece viver nesse sofrimento de ansiedade e medo o tempo todo. Nenhum ser humano merece isso, tá? Então, o constrangimento eu acho que vai ser. Não vai ter jeito de não. Porque se a pessoa não gosta disso, não acredita nisso, ela vai ter que quebrar tantos. Vão ser tantos passos, né? O que a gente espera? Que a pessoa quebre isso antes de se quebrar. Porque muitas vezes as pessoas chegam no consultório da gente quebradas, completamente quebradas. E aí vem porque não vem pelo amor, vem pela dor, entendeu? E aí não é muito legal. O legal é que ela pudesse vir antes. Então, assim, tentar chegar de manso, tentar chegar mostrando algumas coisas, falar, olha, você está falando que você não acredita, mas ciência não é uma questão de acreditar ou não acreditar, né? Então, dê vídeos curtos, passe vídeos curtos para essa pessoa assistir, vídeos de 1 minuto, né? Desmistificando, mostrando o quanto a coisa é científica, o quanto a coisa dá resultado. E o principal, o quanto não é coisa de louco. Porque o que as pessoas pensam é isso, olha, é coisa de louco, é coisa para maluco. Ainda tem disso, em pleno século XXI ainda tem isso, né? Então, e aí, a gente não tem muito, você, né, enquanto seu marido, eu entendo que você não quer vê-lo sofrer, mas tem coisas que não estão, né, nas nossas mãos. Então, se a coisa for virar contra você, você também tem que se proteger. Né? Então, se o cara for brigar com você, ficar bravo com você, e você tem que se proteger também, eu entendo isso, ok? Então, assim, vai com jeito, você que vai saber aí qual é o jeito dele. Tem também uma outra coisa que a gente sempre fala: qual é a pessoa que ele mais ouve na família ou na roda de amigos? Porque às vezes tem aquele filho que ele mais ouve, às vezes tem a mãe, alguém que fala e a pessoa ouve, porque tem isso. Tem isso de ter aquela pessoa que ela ouve, né? Se você às vezes a esposa vai falar, cara, aí vem um filho e fala, o cara baixa a orelhinha e escuta numa boa, né? Então tem isso também, quem é a pessoa? Você primeiro identifica quem é essa pessoa. E aí tenha uma conversa com essa pessoa, entendeu? Para ver se essa pessoa consegue chegar
né, acessar. Agora, se ninguém conseguir acessar, aí é aquela história, não vai vir pelo amor, uma hora vai pela dor. Não tem jeito, porque esse quadro que você descreve aqui, de que, né, tem o tempo todo medo de perder o emprego, isso não é só. Olha, eu tenho recebido pessoas que o tempo todo têm medo de perder o emprego, pessoas o tempo todo que têm medo que alguém morra, pessoas que o tempo todo têm medo de perder o parceiro, que o parceiro vai trair, a parceira vai trair, vai deixar de gostar e vai acabar. Nossa, pessoas que estão só namorando e estão desesperadas. Então, assim, ninguém. Isso, quando é muito intenso, por um tempo muito prolongado, isso pode te levar. Aqui eu acho que já é um transtorno de ansiedade. Pode te levar a um transtorno de ansiedade, pode te levar a um transtorno de pânico, e pode levar uma depressão, pode levar para um monte de coisas. Certo? Vamos lá. Mais uma pergunta. Minha filha de 5 anos, agora vamos já começar para as crianças aqui. Minha filha de 5 anos é muito agitada e ainda faz xixi na cama. Olha que assunto bem legal. Iniciamos a terapia com a psicóloga e ela encaminhou para a neuropediatra, certinho. Fizemos a consulta, foi receitado o remédio. Comprei, mas não tive coragem de dar. Você acha que precisa mesmo? Bem, também não conheço a criança, não sou eu que atendo a criança. Mas se o psicólogo mandou para o neuropediatra e se o neuropediatra falou que tem que tomar, é porque tem que tomar. Então são dois profissionais que você confia, porque se você não confiasse, você não teria ido. Então tem que tomar. E deixa eu explicar uma coisa. Não sei se é o caso aqui, eu só vou explicar uma coisa geral, não é dessa criança, porque eu não sei o que acontece com é muito agitada, não sei o que acontece com essa criança. Em quadros de TDAH, crianças com TDAH, transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade, transtorno da hiperatividade, déficit de atenção, tudo a mesma coisa. É TDAH, tá? Transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Então, esses quadros de muita agitação, então a criança fica o dia todo muito ansiosa, muito agitada, muito. Quando ela vai dormir, ela relaxa praticamente na mesma proporção. Pá! E a hora que ela relaxa, os esfíncteres relaxam junto. Então é bem comum crianças TDAH, tá? Não desfraldar mais cedo, à noite, de dia desfralda, na boa, mas à noite, né? Então é bem comum crianças de 8 9 anos estarem ainda fazendo xixi na cama. Isso é bem comum. Não sei se é o caso aqui, ok? Mas se medicou, ou aqui é um transtorno de ansiedade bem sério, ou é um TDAH, porque senão não teria medicado. É uma dessas duas coisas. Quer dizer, no mínimo uma dessas duas coisas, tá? Então, você acha que precisa mesmo? É o que eu diria, mãezinha, não tenha medo de dar o remédio para o seu filho. O remédio é uma dose de vida, é uma dose anti-sofrimento. O remédio não vai matar seu filho. O remédio, no caso aqui é filha, né? Não vai matar sua filha. Não vai trazer nenhuma consequência grave. É o contrário, é tudo o contrário. Vai fazer super bem. Ela vai deixar de fazer o xixi na cama. Ela vai conseguir absorver melhor a psicoterapia. A psicoterapia vai entrar numa boa para ela, tá bom? E aí ela vai conseguir aprender, né? As coisas que ela precisa aprender do mundinho emocional dela. E aí ela vai parar de fazer xixi na cama. E aí, talvez, né? Se essa medicação entrou só por causa disso, essa medicação vai sair também. Agora, se não foi isso, talvez a medicação tenha que ficar. Mas, gente, de uma vez por todas, a medicação é para salvar, não é para matar. A medicação, eu falo que é um milagre diário. Então, assim, quando você tem que tomar um remédio diário, eu quando tomo os meus, eu tomo remédio diariamente. Eu tenho remédio de uso contínuo. Então, quando eu tomo o meu remédio, eu agradeço todo dia, falo, nossa, o meu milagre. Isso aqui é um milagre de vida, né? E eu tomo o meu milagre de vida que me faz sentir tão bem, que me faz, né, ter a minha vida como deve ser, né? Imagina uma criança de 5 anos, eu tenho de 8 9 que faz xixi na cama,
né? Tem vergonha, a autoestima já começa a baixar aí com 5, 8, 9 anos. Não pode isso. Criança não pode chegar nesse nível de sofrimento. Então, mãezinha, foi a médica que indicou. Dá o remedinho. Comprou já, dá. Fica tranquila, não vai acontecer. Mas eu te entendo como mãe, que eu também. Cada vez que o médico dava alguma coisa pro meu filho, eu ficava desesperada. Aí eu dava, ficava ali vigiando o sono dele a noite toda para ver se ia acontecer alguma coisa. Só acontecia, tudo de bom, né? Então é a mesma coisa, tá bom? Vamos lá, que nosso tempo aqui já tá meio esgotando. Vamos para mais uma pergunta. É, no mesmo segmento. Antidepressivo vicia? Tenho medo disso. Pelo jeito, a pessoa ela não me falou aqui se ela toma ou não, né? Ela falou que tem medo disso. Ou ela toma ou ela tá precisando tomar. E já sabe disso, talvez já tenha ido ao médico e já sabe disso. Então, assim, antidepressivo não vicia, gente. Não tem. É remédio que não vicia, tá? Precisa parar essa bobagem desse medo, desse mito do vício. Não, não. Não causa dependência. Antidepressivo não causa dependência, tá? Então, assim, e mesmo os que causam dependência, quando são usados de forma correta, não causam dependência. O problema é que as pessoinhas vão lá na farmácia do amigo, pegam uma receita, qualquer, tem médico que dá mesmo, né? E toma o remédio que o vizinho tá tomando. E aí vai tomando, o negócio vai fazendo efeito. Aí até os melhores remédios passam a ter um mito em torno. Eu vou falar mesmo aqui do Rivotril. O Rivotril é um remédio maravilhoso. Aquilo é um milagre do tamanho do mundo, de tão bom que é. Serve para várias coisas. É um ansiolítico, ele é um anticonvulsivante, ele salva vidas, então ele evita que as pessoas tenham convulsão, caiam, batam a cabeça e morram. Né? Então é um remédio maravilhoso, é para milhões de coisas. É um remédio maravilhoso, tá? Com pouquíssimos efeitos colaterais, é um remédio incrível. Mas aí por que ficou esse mito em torno? Porque as pessoas vão lá, compram, porque o vizinho tá tomando, vai lá e compra, toma na dose errada, por tempo errado, do jeito errado. Aí, quando não, né? Uma cachaça junto. E aí dá a porcaria que dá. Só que o Rivotril não é um antidepressivo, ok? Então vamos separar aí os antidepressivos, né? Dos calmantes, ansiolíticos e tudo mais. Apesar dos antidepressivos terem uma função ansiolítica também, tá? Eles baixam a tua bola bem legal, tá? Então, assim, antidepressivo não vicia. O que acontece é que algumas pessoas realmente precisam tomar ele por 5, 10, 20, 30 anos. E se for o seu caso, de tomar 30 anos, você prefere viver 30 anos tomando um comprimidinho de manhã que não te faz mal para nada, ou você prefere viver 30 anos no sofrimento? Essa é a pergunta que eu faço para todo mundo que chega no meu consultório com esse tipo de pergunta. Você que vai escolher. Você acha que você merece aquela vida terrível de depressão, de transtorno de pânico? Você acha que você merece? Aí tem o cara lá que estudou uma vida inteira para desenvolver um milagre desses aqui, para desenvolver a oitava maravilha do mundo, uma coisa maravilhosa, um antidepressivo. E aí tem lá disponível para você tomar. Aí você não quer tomar porque, né, alguém falou para você que causa dependência. Não, não causa. Lá na antiguidade não, lá antigamente tinham realmente remédios muito ruins, né, digamos assim, mas não é que era ruim, é porque não tinha o conhecimento que tem hoje. Então, assim, então esses remédios, eles não têm essa coisa do vício, não, tá? Então, não precisa ter medo. Então, essa pergunta aqui, antidepressivo, vicia? Não, não vicia. Só que tem que tomar conforme o prescrito pelo médico. Do jeito que o médico prescreveu, pelo tempo que o médico prescreveu, tá? Então, do jeitinho certo. Não vai tomar misturado com outras coisas, não vai poder beber. Então, tem umas coisas que
né? A pessoa tem que fazer certo, ok? Será que estão respondidas todas as perguntas? Teve uma que eu fiquei meio em dúvida se eu colocaria aqui ou não. Eu acho que eu vou responder rapidinho essa pergunta aqui. Tá escrito assim. Tá escrito assim, não. A pessoa me fez uma pergunta, que eu não vou colocar aqui, senão eu vou expor a pessoa. E ela falou assim: eu estou certa ou estou errada? A pessoa ali na caixinha de pergunta fez uma pergunta que queria saber se ela estava certa ou errada. Então eu não vou falar sobre essa pergunta que porque eu até já respondi pelo direct para ela. Mas assim, essa questão de estou certo ou estou errado, essa pergunta chega muito no consultório. As pessoas chegam com uma história, me contam a história e perguntam: estou certo ou estou errada? Sou eu que estou errado? Não sou eu que estou certa? Então, gente, não tem essa de certo e errado, né? Não dá, o psicólogo não pode te fazer não pode te dar essa resposta, jamais. Eu não posso dar essa resposta nem aqui e muito menos no consultório, quer dizer, muito menos aqui, né? No consultório também não posso. Não posso dizer se tá certo, se tá errado. A gente tem que entender todo um contexto e a gente tem que entender que a pessoa do outro lado tem a história dela também, a visão dela. Vou dar um exemplo. É, Então tá, tem lá uma pessoa que fez uma coisa, sei lá, que o parceiro considerou uma coisa muito errada, uma coisa terrível, né? Ah, porque eu vou lá, vou falar para ele umas boas verdades. Calma, verdade de quem? Verdade de quem? É a sua verdade. Então aquela pessoa, ela não vai achar que você está certa nunca. Para ela, você está errada. A tua verdade está errada e a dela está certa. Então vamos ficar nesse impasse uma vida toda, né? Como eu falei numa outra live aí outro dia, até quem mata alguém não acha que está errado. É uma coisa que a gente acha errado, tirar a vida de uma outra pessoa, não é? Eu, pelo amor de Deus, acho completamente errado. Mas quem fez não acha. Não, era folgado, tava me tirando. Tinha que morrer mesmo. Ela não vai. Raríssimos são as pessoas que vão se, sabe, pôr a mão na consciência e falar, não, eu fiz errado mesmo. Tem, lógico que tem as pessoas que fazem isso. Óbvio que tem. Mas essas pessoas, pô, eu acho que é a minoria, né? A maioria das pessoas vão achar é, que que estão certas. Eu nunca vi ninguém falar assim: ah, eu vou por esse caminho aqui porque esse caminho é o errado e eu quero errar de propósito. Eu quero estar errado, então eu vou aqui. Não. A pessoa vai naquele caminho porque ela acha que aquele caminho é o certo, né? Então ela pode se arrepender depois ou não, mas enquanto a pessoa tá naquele auge de achar que ela tá fazendo tudo certo, não adianta ir lá debater, não adianta ir lá falar suas verdades, você só vai criar mais problemas. Ok, pessoal? Então é o seguinte, então estamos encerrando, peço desculpas pela instabilidade de hoje, pelas coisas que aconteceram aí, de ter que entrar, sair, entrar de novo. É, Foi conturbado, mas deu tudo certo no final. Então tá gravado, então as pessoas que estavam antes, que caiu, saiu, entrou, tá lá gravado. Quem quiser assistir desde o início, assiste lá, que vai ficar gravado. Façam seus comentários e deixando claro então que a partir de hoje a gente está inaugurando aqui o Pergunta para Minha Psi. Então podem me mandar perguntas pelo direct, vai ser totalmente anônimo, como vocês viram aqui, não falei nome de ninguém, não expus ninguém e ninguém nunca vai ser exposto, tá? E lá nas caixinhas de pergunta dos meus stories. Vão lá, não precisa ter medo. Algumas pessoas me chamaram no direct e me deixaram as perguntas no direct porque estavam com medo de deixar lá na caixinha de perguntas. O nome não aparece, só aparece pra mim em forma de direct. Entenderam? Então ninguém vai ver, a caixinha fica lá. Ninguém vê. Podem ir lá, façam a pergunta. Então, gente, muito obrigado. Obrigado pela paciência, um bom fim de semana para vocês e até a próxima quinta-feira. Beijo, gente. Até mais.